Olá, começa agora mais um programa Pedagogia das Virtudes. Você assiste a uma palestra gravada durante o segundo seminário sobre o assunto, que trouxe como foco o papel das virtudes na construção de um novo paradigma educacional. Nesta edição, nosso convidado é o psicólogo e antropólogo Roberto Crema. Ele faz uma reflexão aprofundada sobre a busca pela paz em diferentes momentos históricos e também sobre valores como a solidariedade e a fraternidade. Tudo isso e muito mais você confere agora. Minha alegria, minha gratidão por estar nessa mesa, nesse encontro, e também pela chance de poder trazer uma palavra paz. Eu tenho sido um operário da Unipaz, a terceira universidade da paz criada no mundo. E eu creio que eu posso trazer algumas reflexões de base. Eu penso no momento de lucidez e de humildade de Freud, quando ele disse que há 3 tarefas impossíveis: educar, governar e psicanalizar. Mas eu penso ainda numa provocação muito mais sábia do Platão, quando ele dizia: sejamos razoáveis, peçamos o impossível. Como conciliar Freud com Platão? É evidente que nós estamos aqui pelo impossível, pela utopia realizável. Pelo menos no que me diz respeito, o possível não me interessa. O possível é algo que Jean Villelou, Pierre Vai e eu denominamos de normose. A patologia da normalidade. É uma patologia gravíssima. E creio que antes de falar do circuito virtuoso, potencial em cada um de nós, é preciso falar do vicioso. E a normose, eu diria, que está no centro dessa grande crise da civilização que nós estamos testemunhando. A normose ela tem um fundamento situacional. Ela surge quando o sistema no qual habitamos, convivemos, encontra-se dominantemente desequilibrado, violento, corrompido, onde não há escuta, onde não há cuidado. Então, ser normal é se adaptar ao sistema e mantê-lo. Saúde não é ausência de sintoma. Eu tenho sido um terapeuta há 40 anos. Assim como paz não é ausência de conflito. Às vezes a pessoa saudável é que manifesta um sintoma. Às vezes uma indignação, uma angústia, até mesmo um desespero sóbrio. E paz, você sabe, quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz. Nós não falamos da paz do cemitério, falamos do bom combate. Militar pela paz, ser um samurai. Samurai significa servidor da paz. Nós estamos aqui para pedir o impossível e para combater. E então, os gregos, os romanos, falavam em 4 idades da consciência. A idade de ouro, de prata, de cobre e de ferro. Evidentemente estamos na idade de ferro. Os hindus falavam também em 4 idades da consciência e tinha na vaca uma representação simbólica. Ela que é considerada sagrada na Índia. A primeira idade, Satya Yuga, e a idade da consciência de ouro, prevalece a justiça. E ser normal é uma maravilha na Satya Yuga. Aí vem a idade do 3. A vaca perdeu uma perna. Mas ainda 3/4 da humanidade se conectam com a consciência, com as virtudes. É muito bom ser normal na idade do 3. Aí vem a idade do 2. A vaca perdeu 2 pernas. É quando se inventa a moral e a obediência aos pais. Como dizia Lao Tse, quando o ser humano se desconectou do tal, nós inventamos as leis e a obediência aos pais.
Mas ainda podemos estar na metade justa. Não há normose na idade do 2. Então vem a idade do 1. Kali Yuga. Idade da pedra. Onde 3/4 da humanidade se desconectaram, se esqueceram do projeto humano. É nessa idade que surge a normose. A normose também se caracteriza por um outro fundamento. É a falta de investimento no potencial de plenitude inerente a cada um de nós. O ser humano é um potencial incrível. Mas é preciso investir nos talentos que o mistério confiou a cada um de nós. Darwin não entendeu da evolução humana. Ele era um naturalista. Ele entendeu da evolução natural. O ser humano é também natureza. Mas é, como dizia Charles Chardin, o espaço onde a própria natureza pode aprender a se saber, a ser, a sorrir, a amar, a abençoar. Ou seja, dá muito trabalho se tornar um ser humano pleno. Eu tenho estudado a plenitude, eu escrevi um livro Saúde e Plenitude há 30 anos. É preciso estudar a plenitude, será uma das tarefas mais importantes das novas escolas. Estudar um Francisco de Assis, um Mahatma Gandhi, um Rabindranath Tagore, estudar um Nelson Mandela, estudar seres humanos plenos. Nós sempre tivemos ao longo da história seres humanos que se iluminaram, mas porque investiram no pedacinho de praça pública que cada um de nós representa. Ou você acha que se chega a um Francisco de Assis pela lei do acaso, da necessidade, das mutações genéticas aleatórias e a lei da seleção natural? É isso que se pensa ainda nas universidades. Isso é de um absurdo que as novas gerações mais saudáveis e conscientes não vão acreditar. Como disse Sheldrake, um bom biólogo, é como acreditar que se nós jogarmos uma barra de ferro no espaço, ao tombar ela se torne um relógio suíço. É preciso falar da evolução consciente. As virtudes são virtualidades, mas é uma questão educacional. Nós precisamos nos educar. Já Confúcio falava nisso. O ser humano é inacabado. A incompletude. O Paulo Freire insistia muito nisso. Então, é a tarefa de uma educação, a tarefa de uma completude humana. O que é paz? No hebraico, shalom, vem da mesma raiz de shalem, significa inteiro. A paz é uma função da inteireza lograda. Mas nós fomos totalmente fragmentados. E, sobretudo, nos últimos séculos. Nós vivemos uma crise, é verdade, uma crise da falta, da perda dos valores fundamentais da espécie. Mas isso está no paradigma da modernidade. Quando surge no século XVII a Idade Moderna e o racionalismo científico, surge trazendo a grande virtude do diabolos. O que é o diabolos? É a consciência de diferenciação. É o que divide, é o conceito, é a definição. E foi muito justo. Pense nas fogueiras da Inquisição, nos momentos sombrios da Idade Média, a ciência, a consciência analítica, era reprimida em nome de algo que confusamente era chamado Deus. Então, ainda bem que um Galileu, que um Copérnico, que um Bacon, um Descartes, um Newton, um Locke, um Hobbes, conspiraram por diabolos, pela razão crítica. Às vezes a razão tem razão, quando dentro dela palpita um coração. Mas nós saímos de um extremo, e nos momentos sombrios da modernidade, já século XIX, a consciência da subjetividade, das virtudes, é reprimida em nome de algo que confusamente chamamos ciência. O princípio, o tabu da objetividade se estabeleceu. A isenção valorativa. Um cientista tem que ser isento de si mesmo. É isso que a ciência propõe. A ciência do racionalismo científico, que teve seus momentos extraordinários no século XVII, o iluminismo no século XVIII, mas é um mito que se esgota. E por isso, há 27 anos, na Unipaz, nós sabemos que se quisermos um mundo de paz,
precisamos da consciência de inteireza. Precisamos de resgatar uma educação para a completude. Não apenas a razão e a sensação, que é o diálogo que levou o racionalismo científico a desenvolver a tecnociência. Mas e o coração? E o sentimento? Então, Freud tinha razão. E foi difícil quando, há cerca de 30 anos, eu me dei conta. Chegava uma pessoa no meu consultório, eu era analista de data, e chegava porque sofria. E sofria porque estava fragmentada na sua mente, no seu coração, nos seus relacionamentos. E eu estava lá com meu bisturi elegante, só sabia dividir. Id, ego, superego, complexos, pai, adulto, criança. E depois de alguns anos de uma análise bem-sucedida, estava lá o infeliz normótico, fragmentado bem organizadamente. Eu compreendi, há 30 anos, no meu consultório, que analisar não gera bondade, analisar não gera amor, analisar não gera solidariedade, analisar gera tecnociência e explicações. Essa é a função analítica do diabolos. O que é oposto ao diabolos? Símbolos. É o que religa, a religação. Mas essa não é a tarefa analítica. Essa nossa bandeira, ela está incompleta. No início, quando cantávamos, eu ainda olhava triste para a nossa bandeira. Ordem e progresso. Isso é física mecânica, tudo bem, ordem e progresso. Mas Comte falava de uma virtude, a mãe de todas as virtudes, como princípio da ordem do progresso, amor. E por que amor não consta na nossa bandeira? Porque foi jogado debaixo do tapete. Porque no paradigma, tanto do bloco socialista, comunista, como no bloco liberal, capitalista, é um paradigma materialista, de uma razão, utilitarista, tecnicista. E fraternidade é impossível. Os franceses falavam em 3 valores. O bloco socialista ficou com igualdade, o liberal com liberdade. E ambos naufragaram perante a tarefa da solidariedade, da fraternidade. No século XIX, estamos todos, os grandes gênios, falando em quê? Competição e determinismos. Marx, determinismo econômico, competição entre as classes. Darwin, o determinismo biológico, competição entre as espécies. Freud, o determinismo psíquico, competição entre as potências psíquicas. Quem falou sobre fraternidade? Para falar de fraternidade, de paz e de virtudes, precisamos de um novo paradigma. E esse paradigma é o transdisciplinar holístico. Transdisciplinaridade é a dialogicidade da ciência com a filosofia, a arte e a espiritualidade. E a holística vem do grego holos, que significa inteiro. É a reconciliação entre a parte e o todo. Para que os 2 hemisférios possam se religarem. Pensem, no século XX, nós tivemos 2 guerras mundiais e 300 outras guerras menores, mas não menos estúpidas. Iniciamos o século e o milênio com 11 de setembro, com a face do terror, do fundamentalismo, não só religioso, mercadológico. O que nós temos aprendido? Todos os grandes educadores se perguntam, desde 11 de setembro, onde a educação faliu. E é preciso reconhecer, porque se não reconhecemos, nós vamos ficar falando só de enfeites. E não se trata disso, trata-se de fazer uma conspiração radical, questionar as raízes. E por isso nós estamos aqui, para pedir o impossível. O impossível é além da normose. Não nos interessa a normose, o caminho fácil. Como dizia Tagore, lá onde as estradas são construídas, eu perco o meu caminho. É necessário ousar, sair das estradas, dos trilhos viciados, previsíveis, normóticos, para as trilhas que serão inventadas com os nossos próprios passos. Trilhas onde nós vamos cair, onde vamos nos levantar, onde vamos aprender com os nossos tombos. Trilhas
trilhas, precisamos de trilhas. Esse é o caminho heróico, o caminho de alguém que chega ao estatuto do sujeito. É alguém que realmente aceita o desafio da evolução. É preciso que tanto a educação quanto a terapia coloque o foco no processo evolutivo. O ser humano tem sido o problema. O ser humano pode ser a solução. Desde que peçamos o impossível. Então, eu venho trazer essas palavras tão óbvias, essas palavras que apontam para esse cenário onde nós nos encontramos. Um cenário desolador e maravilhoso, ao mesmo tempo. Como dizia Jung, é o luminoso. O luminoso é o que constela ao mesmo tempo a luz e a sombra. Esse é o momento que nós estamos vivenciando. O Clube de Budapeste desdobrou o Clube de Roma. E o seu presidente e fundador, Erwin Laszlo, um amigo nosso da Unipaz, e um grande pesquisador de sistemas e de cenários, escreveu um livro chamado Ponto do Caos, onde ele diz que serão nos próximos anos. Ou estaremos indo para um colapso, isso fundamentado num rigor analítico científico, ou nós daremos um salto evolucionário. Eu discordo, com todo o respeito que eu tenho por Erwin Laszlo. Eu discordo que será uma coisa ou outra. Eu coloco uma palavra que para mim é sagrada, o E, que religa. Provavelmente acontecerá as duas coisas. Há um sistema insustentável que vai continuar desabando. Porém, há algo que nasce do que desaba. O que desaba, as torres, uma bomba, a Síria, as corrupções, fazem muito barulho. Porém, um jardim floresce silenciosamente. Uma criança desperta delicadamente. Nós precisamos colocar nossos olhos naquilo que está florescendo. Nós precisamos de uma mídia responsável, como a TV Suprem. Uma mídia que fale do bem, do belo, do bom. Porque nós nos tornamos aquilo por qual olhamos, o olhar estruturante. Se nós só olhamos o que está desabando, se nós só olhamos a escuridão, é isso que nós estruturamos no mundo e em nós mesmos. É preciso não ser complacente, saber que nós vivenciamos essa crise, ela está aí, e nós temos a responsabilidade, cada um de nós, nessa crise. Mas colocar o nosso olhar no positivo, no belo, nas rosas. Essa é a pedagogia da bênção. É preciso abençoar uma criança. Abençoar é ter um bom olhar e uma boa palavra. Você sabe, o primeiro crime da humanidade, de onde vem na tradição judaico-cristã? De dois irmãos. Um se sentia abençoado. E ele caminhava docemente sobre a terra. O outro não se sentia aceito, não se sentia abençoado. O outro calculava, julgava. Caim mata Abel, no interior de cada um de nós. Porque as Escrituras estão no nosso interior. Filon de Alexandria fala dos terapeutas há 2000 anos que lia o inconsciente como uma escritura sagrada, assim como você pode ler a escritura como inconsciente. Então, é preciso essa ética, essa pedagogia da bênção, abençoar um ser humano. Se uma criança, uma única vez, for abençoada, ela pode atravessar infernos. Ter um bom olhar, uma boa palavra. Todas as tradições xamanísticas, e eu agradeço ao nosso padre por ter trazido Quechua e Aymara, a tradição xamanística. Nós temos na Unipaz a cátedra indígena. Eles são os pajés, os xamãs, os mestres da sustentabilidade. Eles têm muito a nos ensinar. Então, é preciso resgatar essa sabedoria telúrica. E precisamos religar os nossos diversos canais para acessar a realidade única. Precisamos abrir a janela da filosofia, a janela da mística, a janela da ciência, a janela da arte, da beleza. Então, olhar para um ser humano, para o que há de mistério,
para que há de semblante. Emmanuel Levinas, o filósofo do semblante, fala desse semblante incapturável, que ninguém pode sequestrar. É isso que nós precisamos. Olhar para a face do sujeito e não comparar. E não dar notas. Nós vamos ter que inventar outras formas. Não classificar. Que metáfora pode ser melhor do que a do jardineiro? E Carl Rogers adorava. Nós conhecemos Antônio Monteiro, eu também. O Antônio Monteiro fez parte do staff do Carl Rogers, um grande jardineiro. E o que faz um jardineiro? Prepara um solo fértil para que a planta cresça a partir do seu tropismo inerente. O ser humano não seria diferente. Se há um solo fértil, o ser humano pode florescer. Nós precisamos de seres que abençoam, de seres que preparem o terreno fértil. Eu quero concluir lembrando uma passagem de um rabino que reuniu a sua comunidade e disse: eu tenho uma boa e uma má notícia. A má notícia é que o teto da sinagoga está para desabar e vai nos custar $30.000. Impacto. E a boa notícia é que nós temos os recursos para empreender a reconstrução. Alívio. E alguém perguntou: e onde estão os recursos, Senhor? Ele respondeu: nos bolsos de vocês. Eu tenho uma má e uma boa notícia. A má, todos nós sabemos. O teto está desabando e vai continuar desabando. Mas a boa notícia é que nós temos os recursos para empreender essa reconstrução. E não estão meramente em nossos bolsos econômicos da matéria, estão sobretudo em nossos bolsos da alma e da consciência, de onde jorram os valores de uma ética essencial que precisamos resgatar. E eu concluo com uma mensagem de Confúcio, que resumiu a sua biografia, e creio que aí nós encontramos toda uma pedagogia das virtudes, apenas afirmando: aos 15 anos orientei meu coração para aprender. Aos 30 eu plantei meus pés firmemente no chão. Aos 40 não mais sofria de perplexidade. Aos 50 eu sabia quais eram os preceitos do céu. Aos 60 eu os ouvia com ouvido dócil. Aos 70 eu podia seguir as indicações do meu próprio coração, porque o que eu desejava não mais excedia as fronteiras da justiça. O mesmo que afirmava os terapeutas de Alexandria: nós trocamos de roupa em 5 minutos. Leva-se uma existência inteira para trocar de coração. E essa é a tarefa de uma pedagogia das virtudes. E que Rabindranath Tagore possa, juntamente com Jiménez, grandes poetas, também serem lembrados nessa pedagogia. Porque no melhor de nós mesmos poetas somos. E para ver a beleza é preciso realmente despertar esse poeta no nosso interior. Eu concluo com Jiménez, que amava o poente, a hora da Ave Maria, a hora da rosa. E Jiménez dizia: inflama-me, poente, faz-me perfume e chama, que o meu coração seja igual a ti, poente. Descubra em mim o que é terno, o que arde, o que ama, e o vento do esquecimento arraste o que é doente. Muito obrigado. Uma pergunta e uma reflexão para todos, principalmente para o professor Roberto. A questão da unidade, de fazermos parte de um todo, de fazermos parte de algo que é íntegro, que é uno, e as tentativas que nós vimos tendo ao longo dos séculos de compreender o nosso papel aqui na Terra. Será que não é chegado o momento da gente investir numa educação do autoconhecimento? Alguma coisa que seja aparentemente antagônica, quando eu foco no indivíduo, para que o todo passe a ser todo novamente? Qual é a tua opinião a respeito da questão do autoconhecimento como forma de melhoria
da sociedade e do planeta, para que a gente se reintegre. Aos 15 anos, orientei meu coração para aprender. Já os sábios do deserto dizem: conheça-te a ti mesmo e conhecerás o teu Senhor. Moisés dizia, assim como Filon de Alexandria, o que descreve um ser humano do Estado, um estadista. 3 funções. A primeira, ser um pastor. A segunda, ser um administrador. E a terceira, ser senhor de si mesmo. Ser pastor é cativar o animal, o infra-humano em nós. Como poderemos governar, educar, se nós não cativamos o infra-humano, a besta no nosso interior? Então, esse é o primeiro passo de uma pedagogia iniciática, que nos inicie às virtudes essenciais e a esse potencial de plenitude. Administrar é colocar um pouquinho de ordem nesse pedacinho de mundo que o mundo maior confiou a cada um de nós. O corpo, a alma e a consciência. E ser senhor de si mesmo, bom, é se deixar reger pela mão da vida, nas nossas mãos humanas. Eu creio que vai depender o futuro e a sobrevivência das novas gerações e da própria biosfera, essa pedagogia do autoconhecimento, que é um outro nome para a pedagogia das virtudes. Mas é preciso cavar a rocha bruta e chegar no diamante do coração. E esse foi mais um programa Pedagogia das Virtudes. Não perca o seminário completo sobre o assunto, que será exibido nesse sábado às 3 da tarde. Obrigada pela companhia e até a próxima!